Fala, galerinha! Espero que estejam tudo bem com vocês. Vamos para a nossa segunda aula de química orgânica, onde na nossa primeira aula falamos sobre a classificação das cadeias carbônicas, né? Se é homogênea, se é heterogênea, se é insaturada, insaturada, normal, ramificada, aberta, fechada. Hoje nós iremos tratar sobre a nomenclatura dessas cadeias. Quais regras a gente tem que seguir para dar o nome a essas cadeias carbônicas? Então vamos lá, que hoje é um ótimo dia para a gente aprender química. Um cafezinho então, ó, melhor ainda. Então quem é que dá o nome para essas cadeias? Quem é o responsável por dizer qual nomenclatura é oficial, né, oficializar a nomenclatura desses compostos? É a IUPAC, certo? Que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, e ela quem considera como a nomenclatura oficial dos compostos orgânicos, tá certo? É ela quem determina a nomenclatura oficial desses compostos orgânicos. Então vamos lá para a nossa aulinha de hoje. A numeração das cadeias normais. Então a cadeia principal para as cadeias carbônicas abertas é aquela com maior número de átomos de carbono que contenham. Galera, veja bem, isso aqui é ordem de prioridade, certo? Então, cadeia principal é aquela que tem a maior quantidade de átomos de carbono. Show! Quais são a prioridade? Veja, se tiver um grupo funcional, a prioridade é do grupo funcional. Que prioridade é essa? Daqui a pouco a gente fala que é essas prioridades. O maior número de insaturações, tá? Seria ligações duplas ou triplas, e o maior número de grupos radicais substituintes. Isso é a nossa ordem de prioridade na hora de dar nome a essas cadeias. Vamos lá. Seguindo aí o fluxo, segue o fluxo, vamos para o nosso próximo slide. Galera, como é que eu vou dar a nomenclatura dessas cadeias carbônicas? Vamos começar a nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia normal, tá? Bom, primeiro eu vou ter um prefixo, depois eu vou ter uma parte intermediária que a gente chama de infixo, certo? E por último eu tenho a terceira parte que seria o meu sufixo. Então, prefixo, o que é que o prefixo ele vai indicar? Ele vai indicar a quantidade de carbonos que tem nessa minha cadeia. Ou seja, quantos carbonos eu vou ter na minha cadeia. O intermediário, que seria o infixo, ele vai indicar o quê? Ele vai indicar o tipo de ligação que eu tenho nessa minha cadeia. Se é ligação simples, se tem ligação dupla, se tem ligação tripla, tá? E o sufixo vai indicar a função pertence a essa minha cadeia. Ou seja, se tem algum grupo funcional nessa minha cadeia, tá? Bom, o prefixo, como a gente falou, ele vai indicar o número de átomos de carbono. Se eu tenho um único carbono, eu uso o prefixo met. 2 carbonos, et. 3 carbonos, prop. 4 carbonos, but. 5 carbonos, pent. E assim, né, sucessivamente. O infixo é o tipo de ligação. Deixa eu colocar logo aqui minha canetinha. Bom, o infixo é o tipo de ligação que tem, detalhe, entre carbonos, tá? É o tipo de ligação que vai ter entre os carbonos. Quando só tem ligações simples, a gente usa o an, tá? Quando tem uma ligação dupla, em. Uma ligação tripla, in. Quando tem duas ligações duplas, di, que quer dizer dois, ó, di, em. Três ligações duplas, tri, em. Se for ligação tripla, diin, triin, certo? E se for uma ligação dupla e uma ligação tripla na mesma cadeia, aí você vai usar o em, nin. Em, in, dupla e tripla, enin, certo? E se for aí o sufixo, que seria a nossa parte final, né, da nomenclatura, indica qual grupo funcional pertence a essa cadeia. Quando só tem carbono e hidrogênio, ela é um hidrocarboneto. Então, a gente finaliza botando a letrinha O. Se tiver o grupo álcool, a função álcool nessa minha cadeia, a gente finaliza colocando OL. Se tiver o grupo aldeído, AL, cetona, ONA, ácido carboxílico e assim, certo? Sucessivamente. Iremos estudar, né, à medida aí vai passando o tempinho, iremos estudar
todas as nomenclaturas de todas as funções, certo? Joia! Então, vamos seguir. Nomenclatura dos hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos ele vai servir como uma nomenclatura básica, tá? A base para as demais nomenclaturas. Aprendendo a nomenclatura dos hidrocarbonetos, né, a gente consegue fazer a nomenclatura dos demais grupos funcionais. Bom, os hidrocarbonetos eles são constituídos exclusivamente por carbonos e hidrogênio. Então, a fórmula geral vai ser CnXHY, porque só vai ter carbonos e hidrogênio. E elas formam o esqueleto das demais funções orgânicas, certo? Os hidrocarbonetos eles são divididos em três subdivisões principais. Aí, no caso, tem 4 porque tem os alcadienos, mas assim, são os alcanos, os alcenos e os alcinos. São os três grupos principais, digamos assim. Os alcanos ou parafinas são cadeias abertas, só tem ligações do tipo simples, certo? E a fórmula geral vai ser CnH2n mais 2. O que é esse N? O que é isso, professora? Vamos lá. C indica a quantidade de carbono. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, N é igual a 4. Então, aqui eu vou ter C4. Hidrogênio vai ser igual 2 vezes 4, 8, com mais 2, 10 hidrogênio, certo? Então, vai ser C4H10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, tá aí a nossa cadeinha, nosso compostozinho, certo? Os alcenos, alquenos ou olefinas são cadeias também abertas, que possuem pelo menos uma ligação do tipo dupla, certo? Então, ó, ligação do tipo dupla. Fórmula geral, CnH2n. Eu sei que eu tenho 4 carbonos, a quantidade de hidrogênio vai ser igual a 8, porque 2 vezes 4, 8. Tranquilo? De boa? Favorável? Show! Então vamos continuar. Alcinos ou alquinos tem cadeia aberta e entre os carbonos dessa cadeia ele possui pelo menos uma ligação tripla, tá certo? E aí a minha fórmula geral vai ser CnH2n menos 2, tá? Vamos lá. C4, H, 2 vezes 4, 8, menos 2, 6. Só confirmando. 1, com mais 2, 3, com mais 3, 6. E os alcadienos ou dienos é quando eu tenho cadeia aberta e eu tenho duas ligações duplas, certo? Dienos, tá? Duas ligações triplas. Então, enfim, ó, duas ligações duplas. CnH2n menos 2. Mesma fórmula que os sinos. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos começar pelos alcanos. Então, são hidrocarbonetos saturados de cadeia aberta ou acíclica, né? Como nós já vimos. Possui fórmula geral CnH2n mais 2. Como é que a gente faz para dar um nome a essa cadeia? Então, a gente vai juntar o prefixo mais o intermediário, que é a insaturação, mais o sufixo. E aí, exemplos de alcanos: metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, heptano, octano, decano, um decano. Tá? E assim vai. Então, veja bem, temos aqui um exemplo, tá? Onde a gente tem aqui a nossa cadeia, onde tem 1, 2, 3 carbonos. Aí eu volto lá naquela tabelinha, tá? E eu vejo que 3 carbonos é o prefixo prop. Tá aqui, ó, prop. Cadeia com 3 carbonos. Eu vejo que entre os carbonos dessa cadeia só tem ligação simples, que a gente chama de cadeia saturada, tá? Coloco, ó, em seguida o an, ligação simples. Então, ligação simples, an, ok? E como ele é um hidrocarboneto, só tem carbonos e hidrogênios, finalzinho O, que é a nossa função hidrocarboneto. Isso quer dizer que o nome dessa minha cadeia carbônica é propano, certo? Vamos agora para os alcenos. Alcenos também são hidrocarbonetos de cadeia aberta, contendo uma única ligação dupla,
possui fórmula geral CnH2n, e a nomenclatura também é semelhante à utilizada aos alcanos, só que a gente vai trocar o infixo an por en, certo? An, en. Então, vamos lá. Detalhe, como é que eu vou saber por que aqui tem um 2N? Por que ele está me dizendo que aqui é o carbono 2? Eu começo a contar desse lado, como é que faz essa contagem das cadeias? Então, veja bem, cadeia principal, aqui tem maior quantidade de carbonos. Se eu tenho uma insaturação, eu tenho que saber que eu tenho que ver qual é a extremidade dessa cadeia, que está mais próxima da minha insaturação. Veja, se eu começar a contagem da esquerda para a direita, a minha insaturação está no carbono, ó, ligação dupla, né? Minha insaturação, ela está no carbono 2. Se eu contar da direita para a esquerda, ela vai estar no carbono 1, 2, 3, 4. Está mais longe. Então, eu tenho que obrigatoriamente contar da extremidade mais próxima da minha ligação. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos, prefixo X. Esse 2 indica que a minha insaturação está no carbono 2. E esse en indica que a minha insaturação é uma ligação dupla. Finalzinho O. Então, X, 2Eno. Joia? Vamos para a próxima. Os alcinos. Alcinos também são hidrocarbonetos de cadeia aberta, acíclicos, contendo uma única ligação tripla. Possui fórmula geral CnH2n-2 e também tem um nome semelhante ao dos alcanos, só que agora, em vez de estar da terminação an, eu vou colocar in, certo? Então, vamos lá. De novo, procuro qual carbono está a minha extremidade mais próxima e começo a contagem dessa extremidade mais próxima. 1, 2, 3. 1, 2. Então, obrigatoriamente, eu saio a contagem da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos é o prefixo pente. 2 está indicando que a minha insaturação está no carbono 2, certo? In indica que é uma ligação tripla. Finalzinho O indica que é um hidrocarboneto. Então, ó, pente 2 ino. Os alcadienos são hidrocarbonetos acíclicos, aberto, contendo duas duplas ligações. Possui fórmula geral CnH2n-2. E aí, vamos lá. Como eu tenho duas ligações duplas agora, eu tenho que indicar aonde que estão essas minhas duas ligações duplas, tá certo? Então, vamos lá. Ó, aqui já começa no carbono 1, aqui também começaria no carbono 1. Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, tanto faz eu começar de uma extremidade ou de outra. A minha insaturação vai estar no carbono 1 e a outra vai estar no carbono 3, certo? 1, 2, 3, 4. 4 carbonos, prefixo but. As minhas insaturações estão no carbono 1 e 3. Então, 1,3. Tracinho, ó, di, que indica que tem duas. Então, ó, di-eno. Duas ligações duplas. Ok? Ah, e esse Azinho aqui? Por que você falou desse A? Porque tanto faz eu colocar ou não, certo? Pode ficar but 1,3 de eno ou butar 1,3 de eno, certo? Tanto faz. Vamos para a nomenclatura agora das cadeias fechadas, mas antes um golinho de café, que é para aliviar a tensão. As cadeias fechadas a gente tem os ciclanos, que são os cicloalcanos ou cicloparafinas, tá? E também os ciclenos e os ciclinos. Vamos lá. Os ciclanos, eles são hidrocarbonetos de cadeia cíclica, ou seja, fechada e saturada. Possuem fórmula geral CnH2n, onde N deve ser maior ou igual a 3. Então, a cadeia fechada mínima é aquela cadeia que tem, no mínimo, 3 carbonos. Tá certo? Então, ó, a menor cadeia, certo? É aquela que tem de 3 carbonos, que é a cadeia fechada. Não tem cadeia fechada de 2 carbonos. Certo? Vamos para a nomenclatura. A nomenclatura ela é dada adicionando o prefixo ciclo
ao nome do alcano correspondente. Então, veja, qual é a diferença, né? Aqui é uma cadeia fechada, então eu já começo colocando a palavrinha ciclo. Depois eu vou dar um nome normal. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Pente. Simples. Como é o hidrocarboneto, finalzinho O. Então, aqui eu tenho o ciclopentano. Os ciclenos, cicloalquenos ou cicloalefinas são hidrocarbonetos cíclicos com uma dupla ligação. Possui forma geral CnH2n-2. E o nome também é dado dando o prefixo ciclo ao nome do alceno correspondente. Então, ó, cadeia fechada, onde eu tenho aqui uma ligação dupla. Obrigatoriamente, meu primeiro carbono é o que está ligado, e o segundo é o que está, a minha ligação dupla está no meio deles dois. 1, 2 ou 1, 2, tanto faz, certo? Então, eu tenho o ciclo, 1, 2, 3, 4, 5, pente, ligação dupla em finalzinho O. Então, ciclopenteno. Ok? Os hidrocarbonetos aromáticos são os hidrocarbonetos que possuem um ou mais anéis benzênicos, que também são chamados de anéis aromáticos. Alguns compostos aromáticos, né, têm nomes específicos, então, por exemplo, naftaleno, antraceno, fenoleno, tá? E a numeração das cadeias ramificadas. Veja, se a cadeia ela for heterogênea ou possuir pelo menos um carbono terciário ou ramificado, ela será ramificada. Joia! Nesse caso, haverá uma cadeia principal e uma cadeia secundária denominadas de ramos. A cadeia principal é aquela que apresenta as seguintes características. Aqui possui, se tiver grupo funcional, então ordem de grandeza. Grupo funcional, englobar o maior número de insaturações e possuir a sequência mais longa de átomos de carbono ligados entre si. Certo? Então, se não tiver nenhuma insaturação, nenhum grupo funcional, é a que tiver maior quantidade de carbonos. Se tiver uma insaturação, essa insaturação ela tem que estar dentro da cadeia principal. Mesmo que a cadeia principal seja menor, tá, do que, por exemplo, se a insaturação estivesse de fora. Obrigatoriamente, ela tem que estar dentro da minha cadeia principal. Se tiver um grupo funcional, também. Obrigatoriamente, ele tem que estar dentro da minha cadeia principal. Certo? Então, vamos pegar aqui como exemplo. Então, aqui você tem, e como é que eu vou saber quem é a cadeia principal, professor? Vai ser sempre essa daqui, assim, retinha, assim, na horizontal? Não. Conta. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá ganhando. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui ganhou foi essa porque tem a maior quantidade de carbonos, tem 7. O que ficou de fora dessa minha cadeia principal, esse daqui e mais esses dois, ramificação, certo? A gente chama de ramificação. E aí a gente vai aprender o nome a essas ramificações já já. Então, vamos lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Joia. Então, de algumas formas que eu contar, ficou com 5, certo? Qual vai ser o desempate? A maneira que ficar com maior quantidade de ramificações, certo? Aqui, 1, 2, 3 ramificações. Nossa Senhora! E vamos para o nosso último exemplo. Então, maior número de cadeias, no caso, maior número de carbonos na cadeia, 10 carbonos. O que ficou de fora, a gente chama de ramificação. Beleza. E quando a cadeia ela é mista? É aquela que vai possuir uma parte cíclica, né? No caso, fechada, e uma parte acíclica, que é uma parte aberta. Nesse caso, a gente considera como preferencialmente como principal a cadeia cíclica e a aberta a gente considera como sendo uma ramificação. Tá joia? Como é que eu vou dar o nome agora a essas ramificações? Simples. Olha,
Um carboninho, met, finalzinho, il ou ila, metil ou metila. 2 carbonos, et, finalzinho, il ou ila, etil ou etila. 3 carbonos, prop, finalzinho il, então propil. Aí agora veja bem, então os detalhes. O propil, né? No caso, quando começa com 3 carbonos, 4 carbonos, a gente tem algumas nomenclaturas a mais, certo? Por quê? Porque a minha valência, que é aonde, por exemplo, aqui, ó, no caso, aonde vai estar sendo feita a ligação, certo? Para a minha cadeia principal, ela pode estar em carbonos diferentes. É o caso, por exemplo, aqui do propil. Propil, ó, ele está aqui nesse primeiro carboninho, carbonozinho primário, certo? Eu digo que é o N-propil. Propil. Quando a minha valência, ou seja, a minha ligação é feita pelo carbono do meio, eu digo que é o isopropil. Gente, isso quer dizer, ó, a esse carbono do meio eu tenho 2 outros carbonos, né, ó, iguais ligados a ele. Então eu tenho o isopropil. Butil, ó, primeiro carboninho aqui, ó, valência, ligado lá na cadeia principal, 1, 2, 3, 4 carbonos, eu tenho butil. Quando ele está ligado ao segundo carbono, carbono secundário, certo? Eu tenho sec-butil. Show de bola. Quando ele está ligado, ó, a um carbono terciário, 1, 2, 3, eu tenho terc-butil. Show de bola. E quando ele está ligado, ó, a esse carboninho aqui, que está ligado a mais carbonos iguais a ele, eu tenho o isobutil. É estudar, é praticar. Praticando, vocês não vão mais nem precisar ir olhar qual é o nome do radical. Vocês já vão saber de cabeça, tá? Ó, et, só que com a ligação dupla. Etenil. Prop, com a ligaçãozinha dupla. Propenil. Isopropenil. Ligação tripla. Etinil. Propinil. Fenil, tá? Ó, neobenzeno, fenil. Aqui a gente tem o naftil, né? Que é o naftaleno. A partir do naftaleno fica o naftil. Só que detalhe, ele pode vir ligado aqui nas partes de cima ou de baixo. Vai ser alfa, qualquer um desses que esteja ligado nessa posição aqui, né? Na vertical, vai ser o alfa naftil. Se tiver na lateral, ó, horizontal, a gente tem o beta naftil, certo? E a localização ela deve ser informada também pela numeração dos carbonos da cadeia principal. A numeração ela deve seguir a importância ordem alfabética, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, o etil, metil, certo? E vem primeiro que o M. Então, o etil vem na frente do metil. Detalhe, aqui eu tenho um grupo funcional e aqui eu tenho uma ramificação. Então, por ordem, né, de prioridade, a gente começa a contagem da extremidade que estiver mais próxima do meu grupo funcional, certo? Depois da insaturação e por último das ramificações. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Show de bola! 1, 2, 3, nossa senhora. Ó Senhor. Como é que a pessoa anda numa moto fazendo esse barulho? Pelo amor de Deus, vai ficar surdo. Chegar na velhice não escuta mais nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, veja, ó, se eu pegar descendo aqui também, ó, eu vou ter 6 carbonos. E por que que a pessoa escolheu aqui na horizontal? Porque tá mais bonitinho, né? Fica mais fácil da gente conseguir visualizar. Não. Veja bem, vou apagar aqui para ficar mais fácil de vocês conseguirem visualizar. Se eu colocar a minha cadeia principal como sendo essa daqui, ó, só sobrou um radical. Só sobrou este radical aqui, ó. Certo? Se eu coloco a minha cadeia principal, como eu coloquei, sendo essa daqui, ó, na horizontal, sobra 1, 2 radicais. Tem maior número de radicais.
então eu considero essa que tem maior número de radicais, tá certo? E aí vamos lá para a nossa nomenclaturazinha. Então, primeiro, eu digo quem são os radicais, coloco por ordem alfabética, depois eu dou o nome da cadeia principal, certo? Então, aqui a gente tem, ó, o etil, 2 carbonos, etil, 1 carbono, metil. Aqui tem um grupo funcional hidroxila, que é o grupo funcional indicando que é o álcool. E aqui a gente tem uma insaturação que está no carbono 2. Tudo isso eu tenho que indicar na hora que eu estiver dando o meu nome da cadeia, tá certo? Na hora que eu estiver colocando o meu nomezinho lá na minha cadeiazinha. Então vamos lá. Etil, carbono 4. Então eu vou lá e coloco, ó, 4 etil, 5 metil. Então, ó, 4 etil, 5 metil. 6 carbonos, X. Então, ó, prefixo aqui, ó, X. 2 em, ou seja, no segundo carbono, no carbono 2, eu tenho uma ligação que é em. E 2 ol. Carbono 2, eu também tenho o grupo funcional álcool. Então, finalzinho, ol. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido. E agora é hora da gente praticar, porque praticando a gente consegue aprender muito mais. Beijo de tia Gisla e até a nossa próxima aulinha.